quando você deixa o paciente muito longe, esse paciente tende a abandonar, a sumir, a dispersar no tratamento. E aí, você perdeu um ano, às vezes você perde o tratamento, ele virou cirúrgico. Também. Agora, só uma pergunta, pensando na prática clínica do paciente com escoliose idiopática juvenil. Vocês acham... A gente sabe já que ele tem uma maior chance de ser um paciente cirúrgico. Travou aqui pra mim. Tá. Existe alguma possibilidade desse paciente não ser cirúrgico, se a gente conseguir conduzir até a adolescência? Não, existe. Inclusive, assim, o que a gente vai usar de parâmetro para indicar a cirurgia vai ser parecido com o paciente da escoliose do adolescente. Porém, são pacientes que, com uma frequência muito mais alta, vão evoluir e vão acabar caindo na faixa cirúrgica. Então, assim, mas naquele paciente que ainda está com uma curva leve, uma curva ali de 20 graus, a gente vai tentar manejar esse paciente de forma conservadora. Muitas vezes tem muitos pacientes que a gente, antes de colocar o colete, a gente coloca um gesso, né, um colete gessado, que vai ter uma correção até maior do que com o colete que a gente usa com o paciente um pouquinho mais velho. E a gente vai trocando esse colete de gesso a cada 2 meses, né, assim, ou um tempo mais ou menos assim. E aí, muitas vezes, a gente consegue retardar a indicação de cirurgia ou até mesmo evitar, né? Assim, então, pacientes, às vezes, que começa a escoliose com 4 anos de idade, né, assim, a gente consegue uma ótima correção com o colete, aí inicialmente faz um colete gessado, leva um pouquinho, o paciente ganha um pouquinho de tempo, a gente depois passa para um colete convencional, e aí frequentemente a gente consegue controlar a curva, pelo menos para retardar a cirurgia. Mas, assim, são pacientes que realmente vão evoluir para a cirurgia com muito mais frequência do que aquele da escoliose idiopática, do adolescente. Acho que um grande ponto desse paciente que vem lá do começo é a gente ter o fôlego, né? Então a gente volta um pouco no assunto que a gente teve de manhã. Então, tratar uma criança 10 anos, 12 anos, 15 anos, trocando colete a cada ano. Então, assim, tem uma questão financeira, tem uma questão familiar. Aí, às vezes, chega lá na fase que tinha que segurar a onda, que era na adolescência, talvez ele não tenha mais fôlego. Então, saber dosar o tratamento, acho que nessa fase, acho que é o maior desafio. E, assim, por isso que precisa de uma equipe bem forte. Eu acho que o maior desafio é esse, é chegar na adolescência ainda com fôlego de cuidar. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, você tem um menino, 9 anos, Risser 0, 25 graus. Põe colete ou não põe? Primeira avaliação. Olha, tudo indica que sim. Porque ainda 9 anos está na hora que ele vai ter o estirão. Tudo indica. Eu sempre falo o seguinte: você pegar os estudos, esse é um critério interessante. Você pegar os estudos que os pacientes são controle, mais ou menos é 50% de progressão. Então, a cada 2 pessoas, nos maiores estudos, cada 2 pessoas, uma piora muito, tá? E só que esse é o grande desafio do nosso tratamento. Você olhar para a pessoa, eu tenho 2 meninas ou 2 meninos, e eu vou olhar para seu filho e vou falar assim: então você eu não vou fazer nada e você eu vou. Basicamente é isso. Então, sim, a gente faz um overtreatment, a gente trata mais do que a gente deveria, com o risco de não perder alguém que iria piorar muito. Agora, se a gente tivesse EOS mais precoce, um raio-x mais de perto, coisas assim, pode ser que a gente, né, esse paciente, a chance de você falar que não é nada e ele desaparecer e perder também é muito grande. Mas a gente, hoje, no Escoliose Brasil, o que eu posso falar pra você é que isso é muito pouco, porque assim, a gente já acabou sendo uma segunda tentativa do paciente. Então ele já vem, eu falo que o meu filtro, eu já venho quem tá piorando. Quem tá bonitinho, a gente tem pouquíssimos pacientes de 20 graus, 25 graus.
O cara já rodou e aquele que não deu certo com tratamento convencional acaba fazendo. Então eu até falo que a gente trabalha mais com 50% que já tá piorando, entendeu? Mas, se eu respondendo objetivamente, a gente faz um overtreatment, a gente trata mais do que... Talvez a gente trata até um pouco desse grupo que não pioraria, mas com o medo e com o risco disso desandar. O que você acha? Eu fiz a pergunta de propósito, não tem certo e errado. Eu acho que tá certo você tratar e tá certo você esperar 6 meses, fazer um raio-x novo e ver se piorou. Se piorou, você trata. Você vê que o padrão na curva piorou, não. Mas tratar também não tá errado, não. Eu uso muito esse conceito da decisão compartilhada do paciente e da família, né? Então é um paciente que está numa curva ali que é limítrofe, né? Então, assim, ele tem que estar lá junto com o médico, com o fisioterapeuta, com a família, sabendo quais são os benefícios, segurar isso o mais cedo possível vai ser um grande benefício, ou arriscar isso aumentar um pouquinho e pegar essa curva depois mais tarde. O problema é que quando você deixa esse paciente solto, esse paciente aí, muitas vezes ele abandona um pouco o tratamento, tal, ele não volta na revisão, então, e ele está muito novo, então é um pouco arriscado. Sempre vejo que quando... Até outro dia eu discuti com a professora, com a doutora Simone, e ela não faz radiografia a cada 6 meses, ela faz a cada 1 ano. E ela falou assim, ó, para mim, o único motivo de você pedir um raio-x... Tá no dentista, Gustavo? Não, tá. Um barulhinho aqui, peraí. Tá tranquilo. Gustavo tá no dentista, Gustavo? Parecia aquele motorzinho. Melhorou. E aí, a minha discussão com ela era exatamente essa. Ela falou assim, você só deveria pedir... Olha que interessante, a gente não abordou isso hoje aqui. Você só deveria pedir um raio-x a cada 6 meses se você fosse mudar a sua intervenção. Se você não fosse mais indicar o colete, você não fosse mais fazer exercício. Então, você pode esperar a cada 1 ano. Daí eu falei pra ela, olha, tá certo, igual a sua resposta, tá tudo certo. Lógico, menos radiação é muito melhor para essa paciente. Muitas vezes a gente acaba mudando, sim. Então, assim, às vezes em 6 meses mudou o padrão da curva, a torácica, a lombar começou a piorar, a gente tem que mudar o tipo do colete, mudar o tipo da respiração, mudar o tipo do exercício. Mas um parâmetro fundamental, que daí ela concordou comigo, é que quando você deixa o paciente muito longe, esse paciente tende a abandonar, a sumir, a dispersar no tratamento. E aí, você perdeu 1 ano, às vezes você perde o tratamento, ele virou cirúrgico, né? Ainda mais, então eu acho que esse é um ponto importante. Acho que você faz sentido isso, sobre acompanhar de perto, acho que faz bastante sentido. Tá bom? Vamos parar para o coffee? Nós vamos parar para um coffee break, 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí a gente vem para a última mesa redonda sobre deformidade do adulto, degeneração, que é um pouco do que vocês já falaram, mas mais a fundo.